dia, amigos! Tudo bem com vocês? Bom, sinto que hoje terei uma crise alérgica, que meu nariz já tá coçando, meu olho também. Já passaram o cafezinho de vocês aí? Já passei, foi logo um balde. 6h42, dia 6 de fevereiro, terça-feira. Eu sempre preciso olhar no calendário, porque eu fico muito perdida nos dias. Bora fazer o nosso devocional, né? Olha eu indo pro dia 22 de fevereiro de novo, igual janeiro ontem. 22 de janeiro igual ontem. Então vamos lá fazer nosso devocional do dia 6 de fevereiro do livro Café com Deus Pai, edição 2023, do pastor Júnior Rostirola. Deus é fiel. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Bora orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, por mais um momento na Tua presença, Senhor. Obrigado porque a cada dia a Sua palavra nos fortalece, porque a cada dia a Sua palavra nos dá uma palavra nova de esperança, Senhor. Senhor, nos ajuda a vencer as tentações diárias. Nos ajuda a reconhecer as tentações, Senhor, para que possamos ser fortes e vencê-las, Pai. Para continuarmos andando nos Seus caminhos. Quando não pudermos vencê-las, Senhor, que o Senhor varra elas das nossas vidas, Senhor, para que sejamos livres e libertos, Senhor, para viver a Tua vontade. Fala ao nosso coração através desse devocional, Senhor, nos ajuda a aplicar a Tua palavra na nossa vida, que a Sua palavra penetre no nosso coração e rasgue a nossa alma, Senhor, para que sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá que nenhuma tentação que você não possa superar. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer a sua parte, praticando alguns fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Quando Jesus estava no deserto, Satanás o tentou duramente para que cedesse à vontade dele. Veja bem, Satanás fez uso da palavra para tentar destruir aquele que é a própria palavra. Então é importante que você redirecione a atenção para outra coisa. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação superada se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que a tentação é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto a coisa errada, você aprende a escolher uma dessas opções. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. A tentação sempre começa na mente, por isso recuse-se a ser intimidado. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente, mas fique seguro, pois Deus é fiel e Ele fortalece. Amém. Se você precisa de um lembrete de que Deus quer que você vença, esta mensagem é para você. Devocional 37 de 365, leitura João 21, palavra-chave prevalecer. Tem uma frase, né, amigas? Deixa eu desativar aqui os comentários, senão eu fico vendo quem entra e quem sai, eu fico desfocada. Tem uma frase que diz que Deus não nos dá o cobertor menor... Deus não dá um frio maior do que o cobertor. A louca que fala tudo errado, né? Deus não nos dá um cobertor menor que o nosso frio ou um frio maior do que o nosso cobertor. Pronto. Porque Deus sabe o nosso limite. A gente não sabe o nosso limite, mas o Senhor sabe o nosso limite. Então, nós vamos ser tentados o tempo todo, em várias situações, em várias áreas da nossa vida, pessoal, profissional, de relacionamentos. A todo momento nós seremos tentados, porque nós vivemos no mundo, e no mundo jaz o maligno, né? Esse reino, né? O reino deste mundo é do maligno, do inimigo. E nós vamos o tempo todo ser tentados para sair do caminho do Senhor. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto que eu realmente estou numa guerra espiritual. E eu me sinto no meio, e eu me sinto como se eu fosse puxada. Sabe aquela história dos dois anjinhos
do anjinho do bem e do anjinho do mal. O anjinho do mal é o demoninho, na verdade, né? Vocês entenderam. E aí fica cada um falando na sua cabeça. Às vezes eu tenho essa sensação de que eu estou ali no meio e eu estou sendo puxada. O Senhor quer me puxar pro lado dele, falando: Bruna, você precisa resistir, você precisa prevalecer na minha palavra, isso que é certo, isso é errado, você tem que fazer o certo, você precisa vencer isso. E o outro, do outro lado, eu tava assim: não, mas é só mais uma vez, fica tranquila, isso é normal. E a gente tem que prestar muita atenção às vozes que a gente escuta, né? As vozes da nossa cabeça. O autor fala aqui, o pastor fala aqui no livro, que a nossa tentação, ela começa pela mente. Deixa eu achar aqui a parte que ele fala isso bem aqui no finalzinho. A tentação começa sempre pela mente. A nossa mente, o nosso coração, eles são enganosos. A gente não pode ser movido pela nossa razão, pela nossa mente. A gente deve ser movido pela nossa razão espiritual, pela nossa fé. Quando a gente abre espaço para que a nossa mente sobressaia, a nossa mente vai fazer que os nossos desejos, que os desejos da nossa carne se sobressaiam. E a gente vai perder essa batalha para todas as tentações. Todas as tentações. E eu creio que o Senhor, Ele nos ajuda a vencer as tentações, mas também, como o autor diz aqui nesse devocional, né? Nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar num relacionamento com o Senhor. Quanto mais próximo é o nosso relacionamento com o Senhor, mais o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Mais o Espírito Santo de Deus nos fala: isso é errado. Mais o Espírito Santo dá aquela sensação de peso na consciência. Já fizeram alguma coisa e depois no outro dia se sentiram muito mal? Ou fizeram alguma coisa que estavam fazendo aquela coisa e se sentiram muito mal enquanto estavam fazendo aquela coisa, sentiam um incômodo muito grande e vocês não entendiam por que vocês estavam sentindo aquele incômodo? Ou aquela ansiedade pós fazer o negócio, tipo assim, fiz merda, por que eu tô me sentindo assim? Isso é uma situação normal? Muitas vezes isso é o Espírito Santo de Deus falando no seu coração: eu não me alegro que você faça isso. E quando a gente faz algo que não alegra o Espírito Santo ele não pode permanecer ali, porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não pode permanecer numa situação que não é pura. Ele não pode permanecer num lugar onde a tentação está vencendo você. Ele se retira. E toda vez que o Espírito Santo se retira, a gente perde um pouco da nossa consciência. E é quando a gente se deixa vencer pelas nossas tentações, que são enormes. Vamos usar um exemplo do dia a dia, bem bobo, para aplicar isso. Eu vou usar o exemplo das dietas, né, que é muito fácil da gente assimilar. Eu tô numa dieta e eu não posso comer, sei lá, tô fazendo uma dieta low carb e o meu objetivo é fazer baixo carboidrato, então eu não posso comer pão branco, porque esse pão vai ter muitos carboidratos. Eu não posso comer açúcar. Fiz um propósito de não comer açúcar. Vamos no açúcar, que o açúcar é mais fácil. Eu tô numa dieta e essa dieta, restringe completamente o açúcar, então eu não posso comer nada que tenha açúcar, né? Não frutose, por exemplo, que é o açúcar da fruta. Açúcar branco, açúcar que vem embutido nos alimentos. Não posso comer. E aí, toda vez que você cede a essa tentação e você vai lá e você come algo com açúcar, você sente aquela agonia do tipo assim: falhei. Porque eu tinha me comprometido a não comer açúcar e eu comi, eu falhei, eu cedi à tentação, eu cedi ao desejo do meu coração. Meu Deus. E muitas vezes isso não vai trazer um desconforto, mas algumas vai trazer um desconforto. E aí, trazendo aqui, né, pra analogia da vida espiritual, esse desconforto, quem causa esse desconforto é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te avisa, ele é seu conselheiro, é ele que tá ali pra te falar o que é certo e o que é errado. E muitas vezes ele vai te falar isso trazendo essa angústia pra você, trazendo essa sensação de tipo, fiz merda. Mas às vezes a gente não entende, porque a gente não tá conectado num relacionamento com o Senhor. E aí, voltando ali pra dieta, o oposto também acontece. Você ser tentado por um doce, por algo que tem açúcar, quando você fez o propósito de não comer açúcar na sua dieta, e aí você é tentado ali com aquele doce e você não come. E aí você vai falar assim: eu venci, eu resisti, e isso te dá mais força. Então é como se fosse um degrau. Por muito tempo eu vivi meio presa, né, nesse mundo de restrição de alguns alimentos, de dietas, em busca de um corpo fitness. Hoje estou tentando me libertar disso. Mas era essa sensação que eu tinha. Toda vez que eu conseguia vencer um chocolate, eu sentia uma força. Eu falava assim: agora eu consigo.
Se eu conseguir vencer hoje, eu consigo vencer amanhã. Toda vez que eu falava assim, olha, tem um chocolate aqui em casa, ele tá olhando pra mim, que eu comprava alguma coisa de açúcar pra deixar aqui pras crianças, eu olhava, eu sentia vontade, eu sentia desejo e eu resistia àquela tentação do chocolate, eu me sentia mais forte. Mas o oposto também acontecia. Toda vez que eu cedia aquele chocolate, quando eu tinha um propósito fixo na minha mente, eu me sentia mal depois, eu me sentia mais fraca. É como se eu tivesse dado um passo abaixo. É a mesma coisa na nossa fé. Toda vez que a gente resiste a uma tentação, e é isso que o autor quer dizer aqui sobre... não é um obstáculo, mas é um degrau que te ajuda a crescer espiritualmente. Toda vez que a gente resiste a uma tentação, toda vez que a nossa fé ela se sobressai ao desejo da nossa carne, toda vez que a gente consegue se manter focado no propósito, ao invés de se manter focado nos prazeres da carne, desse mundo e de qualquer outra coisa, a gente cresce um passo na fé, porque a gente se sente mais forte. Se eu venci isso, eu consigo vencer o próximo. É como se fosse um combustível. Então, que no dia de hoje a gente possa pedir para o Senhor essa força para resistir às tentações, que são muitas em várias áreas da nossa vida. Que o Senhor mantenha firme na nossa mente e no nosso coração o nosso propósito, para que nós sejamos direcionadas pelo propósito, para que a gente continue em direção ao nosso propósito, para que a gente continue em direção ao alvo, para que a gente não ceda às tentações, às distrações que vão aparecer no caminho para nos tirar do propósito do Senhor. Porque toda vez que nós formos tirados do propósito do Senhor, o Senhor vai dar um jeito de nos buscar, lembra? Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Geralmente pela dor. Geralmente pela dor, porque a gente é teimoso, a gente só aprende pela dor. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos livre das tentações que Ele sabe que a gente não vai poder vencer e que Ele nos dê força para vencer as tentações que nós teremos na nossa vida, no nosso dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, profissional. E que a gente cresça espiritualmente e transborde esse amor dele na vida de outras pessoas, porque é isso que eu sinto que as pessoas precisam. As pessoas precisam de palavras de esperança. E é por isso que todas as manhãs eu tenho me esforçado para vir aqui. A gente tá indo, acho que para a segunda ou terceira semana, segunda semana. Eu tenho me esforçado para vir todas as manhãs aqui, mesmo quando tá tudo ao contrário, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu tô meio relapsa quando eu leio, eu tenho me esforçado para vir, porque eu sinto que as pessoas precisam de um pouco de esperança. E elas, às vezes, não sabem onde encontrar. Então, quando eu compartilho com vocês aqui a minha rotina, o meu devocional, a minha vida, um pedacinho da minha vida espiritual, é um desafio para mim, porque me mantenho no centro da vontade do Senhor, mas também é uma honra muito grande poder ajudar alguém que talvez precise escutar isso. Não sei qual é a tentação que você precisa vencer hoje. Eu sei as minhas. E talvez eu nem saiba todas. Mas o Senhor sabe. E se a gente pedir sabedoria, se a gente pedir força pro Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a vencer. Que essa seja a nossa oração hoje, Miglis. Vamos orar para encerrar? Olha, acabamos cedo hoje, hein? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar conosco, pela Tua palavra. Obrigada por falar conosco de formas diferentes a cada uma de nós, Pai. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a vencer as tentações que serão colocadas no nosso caminho, porque nós vivemos num mundo repleto de tentações de várias naturezas. Que o Senhor nos ajude a vencer cada uma delas, Senhor, para que possamos, Senhor, nos desenvolver na fé, para que possamos, Senhor, subir mais degraus na nossa fé, para que continuemos, Senhor, nessa jornada em busca do nosso propósito. Senhor, aquelas tentações que o Senhor sabe que a gente não vai conseguir vencer, que o Senhor as vença por nós. Que o Senhor as tire do nosso caminho, que o Senhor as vença. E as tentações que nós perdermos, Senhor, durante o caminho, que nós não resistirmos, Senhor, durante o nosso caminho, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos perdoar por ter caído nessas tentações. Que o Senhor nos perdoe por ter caído nessas tentações. E que o Senhor nos coloque de novo nos seus caminhos, Senhor, nos ajudando a resisti-las. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por mais um devocional. Abençoa, Senhor, a vida de todos nós, Senhor. E cuida do nosso dia, nesse dia de terça-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Miglis. Amém, amém, amém. Tem só uma pessoa, a Cá tá aqui. É isso. Se vocês não assistiram a live, vocês conseguem assistir aqui nos Reels, ou vocês também conseguem assistir no link lá do YouTube,
que eu disponibilizo mais tarde lá no grupo, tá bom? Ainda não tive tempo de pensar como a gente pode melhorar esse nosso devocional, esse nosso momento de devocional, mas tem um resuminho de como eu faço meu devocional também lá no meu feed. Então, se você não sabe, você pode ir lá, tá? Se pergunte quais as tentações você tem perdido para sua mente e quais você precisa vencer. E não se esqueça também daquelas que você venceu, para que você tenha forças para continuar caminhando no propósito do Senhor. Amém? Beijo, miglis. Boa terça.